Bom, primeiramente, boa noite a todos. A gente é o grupo responsável pelo tema saúde pública e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 8.080, a Lei Orgânica. Primeiramente, peço desculpa qualquer coisa, qualquer erro aí, relevem, né? Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre o passado, antes da Lei 8.080 ser implementada, para a gente ter uma base nas diferenças e que ela fez e faz até hoje. As políticas de saúde como ações objetivas sob responsabilidade do Estado começaram a existir no Brasil somente no início do século XX. Em meados de 1900, o governo começou a se preocupar com as condições de vida da saúde e de saúde, principalmente das populações que moravam nas cidades capitais dos estados. Naquela época, a principal fonte de renda da economia brasileira era a agricultura de exportação. A cidade onde se localizavam os portos tinha um papel de destaque, uma vez que a exportação era realizada por meio de navio. É nesse quadro que o governo começa a atuar na saúde pública, preocupado com os trabalhadores das capitais e das cidades portuárias, com aqueles que trabalhavam nos portos. Os principais problemas de saúde estavam relacionados aos agravos infecciosos e às condições precárias na área de saúde, habitação, higiene, trabalho, longas jornadas sem descansos ou férias, alimentação, saneamento básico. Quando epidemias de varíola, febre amarela e malária começaram a se perpetuar por essa situação, o governo federal na cidade do Rio de Janeiro e os governos estaduais de São Paulo, da Bahia e de outros estados resolveram interferir e formular políticas de saúde pública. A partir de 1910, a educação sanitária passa a ganhar destaque, tendo como principal objetivo interromper a cadeia de transmissão por meio da difusão do conhecimento. Assim, cada pessoa passava a ser um agente consciente do serviço de saúde pública. Nos primórdios da década de 1920, os problemas de saúde ainda eram considerados casos de polícia, visto que a política de saúde estava subordinada ao Ministério da Justiça e Negócios Exteriores, embora com grande financiamento dos governos estaduais. Esse período é marcado pelo descontentamento social e dos setores produtivos em relação à ineficiência estatal para manter o trabalhador assalariado em estado de rigidez. É criado então o Departamento Nacional de Saúde Pública, de- voltando especificamente para uma prática higienista e para o controle de endemias e epidemias, que ameaçavam as principais atividades econômicas. Destaque-se nesse contexto a importância da Lei Eloy Chaves, marco da Previdência Brasileira, ao criar as caixas de aposentadoria e pensões, com o intuito de organizar assistência médica para trabalhadores do setor econômico estratégico, ferrovia, portos, etc. A Lei Eloy Chaves delineou o campo da medicina previdenciária. Até então, as instituições de previdência não distinguiam benefícios de serviços, previdência de assistência social, consistindo em uma única modalidade de assistência. A partir de 1930, quando Getúlio Vargas assume a presidência da República, começa a intensificar o processo de industrialização e, sobretudo, de urbanização. Surgem muitas fábricas e, com elas, muitos empregos. As indústrias trazem um rápido crescimento para as cidades que se instalavam. Na década de 1930, observamos um novo tipo de direito à saúde, voltado para as pessoas que tinham trabalho formal, carteira de trabalho, e principalmente para as categorias profissionais que impulsionavam a economia. Com isso, surgiram os institutos de aposentadoria e pensões, que prestavam benefícios como aposentadoria e pensões, e alguns até assistência médica. Ainda na década de 1930, surgiram os centros de saúde em todos os estados brasileiros. O centro de saúde representou o local em que seria realizado as ações de promoções e proteção à saúde por meio da educação sanitária. A educação sanitária tinha por objetivo implantar hábitos de higiene individual, desde a infância até a sua fase adulta, passando pelo pré-natal e pela idade escolar. Os IAPs foram a base da política de assistência médica previdenciária, dando origem ao Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, em 1966. O último elo responsável pela assistência hospitalar foi o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, os INAMPS, extinto em 1980. Como vimos, o direito à saúde estava reservado àquelas pessoas que dispunham
de dinheiro para comprar o serviço dos médicos particulares ou aqueles trabalhadores que estavam de alguma forma amparados pelas políticas de saúde pública do governo. Os indigentes e pobres recebiam atendimento nas Santa Casas Beneficiárias, que eram instituições de caridade. As políticas de saúde da época mostravam o que costumávamos chamar de dicotomia, isto é, uma separação da saúde em duas. De um lado a saúde pública, de outro a atenção médica individual. Até 1960, toda a legislação sobre a matéria foi desenvolvida de forma gradual, culminando com a promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social. Em 1978, a OMS organizou uma conferência internacional sobre cuidados primários de saúde, em Alta, localizado na União das Repúblicas Soviéticas, no atual Cazaquistão. Nessa conferência foram discutidas medidas que buscavam promover a saúde de todos os povos do mundo. Trouxe como desafio a inclusão de um importante princípio para o conceito de saúde, a equidade. Foram feitas algumas declarações importantes em relação à saúde. Dentre elas, 3 se destacaram. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Saúde é um direito humano fundamental. Saúde é um tema que requer ações de muitos outros setores econômicos, além do setor da saúde. As características das políticas de saúde da década de 1980 foram a descentralização política e administrativa e a ampliação da universalização do direito a acesso aos serviços de saúde, hospitais, ambulatórios e outras unidades de saúde, que antes eram do governo federal, deveriam passar a ser de responsabilidade do Estado ou do município. A ideia era que esses serviços deveriam ficar sujeitos ao controle da população que os utilizava. A reforma sanitária representou um movimento de professores, pesquisadores e intelectuais da saúde, cujo os estudos criticavam o sistema de saúde existente, denunciando as precárias condições de saúde de grande parte da população brasileira, apresentando alternativas para a construção de uma nova política de saúde efetivamente democrática. Para construir essa saúde democrática, a reforma sanitária foi levada adiante por esses estudiosos, em conjunto com os movimentos sociais e partidos políticos progressistas, que definiram as diretrizes fundamentais da proposta de mudança das políticas e do sistema de saúde. Faziam parte dessas diretrizes o reconhecimento do direito universal à promoção ativa e permanente de condições que viabilizam a saúde, a criação de sistema único de saúde e a responsabilização do Estado pela administração do mesmo. A organização de um sistema de forma descentralizada, articulando sua organização com a estrutura política e administrativa do país. Em 1983 foram implantadas ações integradas de saúde, com o objetivo de criar a rede pública unificada, com vista a promover a descentralização e a universalização da atenção à saúde. Em 1987 foi criado o Sistema Único de Descentralização de Saúde, o SUDES, que teve como princípios a universalização de assistência, a equidade no acesso aos serviços de saúde, a integração e a regionalização dos serviços de saúde, a descentralização das ações de saúde, a integração dos serviços de saúde, a implementação do distrito sanitário, a constituição e o pleno desenvolvimento de instâncias colegiadas gestoras das ações de saúde. A defesa da saúde, enquanto um valor universal, ganhou expressão principalmente a partir de 1986. A realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, sem dúvida, foi um marco, uma vez que teve como objetivo discutir a reforma sanitária a ser implantada pelo governo, reunindo em Brasília cerca de 4.000 pessoas. O relatório dessa conferência já trouxe em seu texto a saúde como um direito de todo cidadão a ser garantido pelo Estado. Veja sua definição. Em seu sentido mais abrangente, a saúde é o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terras e serviços de saúde.
É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Os princípios definidos nesse grande encontro foram definitivamente garantidos em forma de lei pela Constituição Federal Pública em 1988, segundo a qual a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Como síntese das discussões sobre políticas de saúde e direito à saúde, o SUS procura unificar todas as instituições e serviços de saúde em um único sistema, um comando único no governo federal, Ministério da Saúde, um comando único nos estados, Secretaria Estadual da Saúde, e um comando único nos municípios, Secretaria Municipais de Saúde. O objetivo era tentar resolver a dicotomia entre a saúde pública, mais preventiva e assistência médica, mais curativa, oferecendo uma atenção integral à saúde. Esse sistema de saúde, além disso, propõe a descentralização de recursos, decisões e responsabilidade para o Estado e municípios. A criação do mecanismo para o chamado controle social, no qual a população participa dos conselhos gestores que administram o SUS por meio de representantes, manifestando seus interesses quanto ao planejamento, gestão, execução e avaliação de serviços e programas de saúde. Como cidadão, devemos conhecer o que está escrito no texto da Constituição Federal de 1988. Ela trata da saúde e da forma como está organizada a prestação desses serviços. A Constituição Federal Brasileira de 1988 coloca a questão da saúde no título 8º da Ordem Social, capítulo 1º, disposição geral, secção 2, da saúde, compreendendo os artigos 196 a 200. Artigo 196. Traz a ideia da diminuição dos riscos de adoecer e de estar exposto a outros agravos. Define também quais os níveis de atenção prestado, promoção, proteção e recuperação da saúde. Artigo 197. Trata das responsabilidades do governo, da definição sobre as regras do sistema de saúde e sua fiscalização e controle. Artigo 198 explica como será organizado o sistema de saúde único brasileiro. Artigo 199 fica garantido que a assistência à saúde pode ser prestada por instituições privadas, através do contrato ou convênio com o SUS. No parágrafo 4 do artigo 199, fica sob responsabilidade do governo regulamentar os transplantes e uso de sangue e de seus derivados. O artigo 200, o último, que trata do SUS, confere a ele outras atribuições: controlar e fiscalizar serviços e produtos de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, derivados de sangue, etc. Executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Promover conhecimento científico e tecnológico. Colaborar na proteção do meio ambiente e do ambiente de trabalho. Ainda em 1988 foi criado o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, que corresponde à instância colegiada responsável pela gestão do SUS. Dessa instância fazem parte também o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. As leis que regulamentam o SUS foram aprovadas somente no final de 1990, já sob influência da política social do governo Collor e transcorrida 2 anos desde a promulgação da Constituição Federal. Toda e qualquer ação ou serviço de saúde prestado a quem for deverá seguir rigorosamente as regras definidas na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Tanto faz se essas ações são prestadas por unidades públicas de saúde ou por unidades particulares ou profissionais liberais. É dever do Estado garantir a saúde. No entanto, vem acompanhado do dever das pessoas, das famílias, das empresas e da sociedade. Ou seja, a saúde também depende dos hábitos das pessoas, dos cuidados que a família cultiva em relação à saúde dos seus membros, das ações que as empresas realizam em favor de seus empregados, enfim.
enfim, depende de toda a sociedade.